Convenhamos, há pessoas que se seduzem com a história de ser ministro ou não. Eu já exerci funções sem ser secretário de Estado e, entretanto, desenvolvi trabalhos extraordinários. Quer dizer, o rótulo ministro não é um rótulo que vai digamos assim, fazer com que a pessoa haja bem, trabalhe bem ou não. Tenho certeza que estas figuras que virão para o Ministério, assim como a chefe de gabinete, farão um belíssimo trabalho para o país. Apesar das críticas durante a composição do seu ministério, o senhor também nomeou um ministro investigado na Operação Lava Jato, o ministro Romero Jucá. Se ele se tornar réu, ele não terá uma situação semelhante à do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha? O senhor tomará a atitude de afastá-lo também? Você sabe que eu sou muito atento às instituições. E quando você fala em inquérito, né, você está falando em inquirição, indagação, investigação. Portanto, você disse bem, ele ainda não é réu. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Jucá é uma figura, permita-me o elogio, ele é uma figura de uma competência administrativa extraordinária. Sobre o foco econômico, penso eu que ninguém conhece tão bem o orçamento e as razões orçamentárias como ele, em primeiro lugar. Segundo lugar, tem uma capacidade de articulação política que é fundamental na democracia. Apenas sem razão, já disse ele, que ele foi líder de governo em 3 governos, né? E hoje me ajuda enormemente na tarefa de governar o país, né? E terceiro, eu espero, pelo menos ele tem me afirmado, com absoluta tranquilidade, que os dados que chegam aos ouvidos dele é de que, quando alguém diz alguma coisa, diz por ouvir dizer. Então, nós não temos que pensar que a pessoa investigada, ela está, digamos assim, uma espécie de morte civil. Não pode mais fazer nada no país, não? Mas se ele se tornar réu, qual vai ser a sua Daí eu vou atitude? examinar, vou examinar. Vai examinar. Vou examinar. O senhor já reiterou várias vezes o seu apoio à Operação Lava Jato, inclusive no seu discurso na quarta-feira. O senhor sabe que declarações geralmente têm que ser confirmadas com ações. O senhor pretende manter o diretor-geral da Polícia Federal, que vem conduzindo essas investigações até agora e sem questionamentos? Pretendo. Você sabe que ele sairá quando desejar e quando houver um ajustamento entre ele e o ministro da Justiça. Agora, acho que o Executivo não tem o direito no sentido constitucional, de interferir numa questão que está sendo levada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Judiciário. Não haverá interferência nenhuma. Relatores da Lava Jato citaram o seu nome em 2 situações. Disseram que o senhor indicou diretores da Petrobras, que depois se envolveram em corrupção, e que o senhor recebeu uma doação de 5 milhões de reais de uma das empreiteiras. A Procuradoria da República não viu nisso motivo suficiente para abrir investigação. Mas essas citações constrangem o senhor de algum modo? É uma pergunta que comporta uma resposta tão singela, tão fácil, tão tranquila. Em primeiro lugar, quando dizem que eu patrocinei, não é, a nomeação de um diretor da Petrobras, eu explico. Como já expliquei dezenas de vezes, publicado na imprensa brasileira. Eu era presidente do partido e quando alguém, as bancadas, iam indicar alguém para um cargo, me apresentavam um cidadão. O caso presente foi precisamente isso que se deu. Apresentaram-me o cidadão que foi nomeado depois diretor da empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a tal história da doação é interessante, fala-se como se alguém tivesse chegado perto de mim, aberto o bolso da minha calça, olha, 5 milhões, abre aí que eu vou colocar no seu bolso. Não foi isso. Tão logo surgiu essa ideia, o meu assessor de imprensa foi ao partido, PMDB, e verificou o ingresso dessa quantia, até era um pouco mais, eu acho, dessa quantia, ou um pouco mais, que entrou na campanha. E entrando na campanha, depois prestou-se conta. As contas foram prestadas ao tribunal. Portanto, o senhor procurador-geral, como você disse, quando disse que não haveria indícios, primeiro porque o próprio cidadão que foi nomeado declarou na delação que eu não o indiquei. Não é? Então quando o procurador-geral agiu dessa maneira, foi alicerçado nos próprios depoimentos.